sabendo que o Teu Espírito é quem nos aquece, quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos revela. E, meu Deus, já colocando diante de Ti esse propósito, essa série, meu Deus. Essa série, Senhor, de palavras, Senhor, que vai nos mostrar, Senhor, como viver em tempos proféticos, vivendo em tempos proféticos. Então, meu Deus, desde já, descortina a Tua bênção sobre nós, abençoa-nos, que possamos estar debaixo, Senhor, desse manto de revelação, Pai, que é a Tua palavra, e andemos sobre ela para vivermos todo o Teu propósito. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Senhor, nos orienta, nos destina, Pai, para que seja feita a Tua vontade, Pai, em tudo isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Cleiton está falando que ele é da Fogo e Glória. A Ô, Valéria Cleiton, mandou um abraço. Oi, Valéria, paz do Senhor, glória a linda. Deus. Tudo bem? Saudades de vocês. Aleluia. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe Ali é a vocês. Betinha, bem, Fernandes. Tá Betinha ali. Fernandes, Deus A Cleide abençoe. chegou. Bem-vindos, Glória a hein? Deus. Amém. Com friozinho aqui, ó. Tá friozinho, Então, hein? friozinho mesmo. Ó, a gente tá bebendo água, mas logo Bom, vai ser bom chá. chazinho, hein? Vai ser chá. Chazinho da Cleide. Cleide, manda Ô, um chazinho, chazinho aquele de chazinho que só gengibre, hein? você faz, sabe Oh, fazer pra nós. aleluia, glória a Deus. Manda uma garrafinha aí pra nós tomar aqui à tarde. Glória a Deus. Amém. Amém, Glória a Deus. Vamos lá, gente. Nós já oramos ao Senhor, o Senhor está na direção. O tema é Vivendo em Tempos Proféticos. Repetindo, vivendo em tempos proféticos. Tá? Esse ano de 2020, o Senhor respaldou a sua palavra mesmo, né, pastor? Sim, sem dúvida. Porque ele disse que nós estaríamos vivendo um divisor de tempos, né? E nesse divisor Que ele de abriria os tempos, céus. ele abriu os céus e nós estaríamos preparando o caminho do Senhor. Amém? Então você já tem essa palavra de Deus, em que nós estamos realmente vivendo um tempo divisor de tempos. Alguém já viveu isso que você está vivendo hoje? Né? Se você perguntar, como o senhor Os fala, antigos. pergunta para os antigos, para o seu pai, Se eles viram para o seu alguma avô, para o seu bisavô. Lá em Joel você tá já escrito viu assim, né? acontecer uma coisa dessa? Verdade, em Como Joel está escrito capítulo em 1, Joel capítulo 1 está escrito assim, né? Alguém já viu acontecer uma coisa como aconteceu naquela época? Agora nós também podemos escrever nossa história agora, hein? Você vai escrever lá no seu diário, lá, né? Você já viu acontecer uma coisa dessa? Conta para os seus filhos, conta para os seus netos. Agora precisamos escrever, né? Porque a gente vai agora pelos noticiários da mídia, A Cleide né? vai contar pro Arthur. Vai contar pro Arthur, vai contar para os netos. Você já viu acontecer uma coisa dessa? Então nós entramos agora realmente, como o Senhor já tinha dito. Isso é uma palavra profética. O que é uma palavra profética, pastor? Uma palavra profética é uma que é um prenúncio. Ele está nos alertando do que vai vir, do que vai acontecer. Não é? É claro que uma profecia ela pode se cumprir ou não de acordo com a forma que ela foi liberada. Porque a profecia muitas vezes vem para nos fazer mudar o nosso caminho para que não venha maldade sobre nós. Mas essa palavra profética, o Senhor já está falando desde o princípio. Então nós estamos vivendo num tempo em que o Senhor já tinha predito desde o princípio. Desde Gênesis, Deus já tinha predito que nós estaríamos vivendo esse tempo. Esse momento, esse então divisor. Nós estamos o quê? Nesse divisor, nós estamos nesse meio de tempo. Tá? Então o que é profético? O pastor falou, é a revelação de Deus para ainda o que há de vir. Então Deus deu uma revelação, há uns vídeos atrás nós falamos o que é uma revelação, revelar a ação. É um anúncio do futuro. É um anúncio de aquilo que vai acontecer. Um anúncio do futuro. E nós estamos vendo, você pode ver aí nos YouTubes, né, nos estudos, tá? Vários tipos de estudos escatológicos. Né? E futurísticos, né? Escatológicos e futurísticos. Pastor? Vem falando de coisas futuras, de verdades, muitas vezes, da Bíblia, ou até de outros segmentos que normalmente, muitas vezes, não é a Bíblia Sagrada. Onde as pessoas ficam prevendo o futuro, o final do mundo e as suas consequências. E aonde que muitas vezes há muitos exageros, outras vezes tem algumas coisas sim que tem sentido e nós precisamos prestar atenção nisso. E é nisso que a gente quer tratar. É isso que a gente quer tratar. Por quê? Uma suposição, se a gente tivesse que falar sobre teoria de conspiração, alguns já sabem, outros já não. ouviram falar sobre isso?
Teoria Outro do quê, sobre- pastora? Da conspiração. Fala de novo, olhando para a tela lá. Teoria da conspiração. Já ouviu falar sobre É. isso? Então você poderia ouvir, você deve ter ouvido falar, porque as pessoas elas ficam fuçando para saber as coisas. Então, pega um curso escatológico de igreja A, B, C, D, linha teológica A, Pentecostal, linha teológica B. tradicional. Tudo bem, você pode saber tudo o que vai acontecer, certo? Das várias linhas, de várias maneiras. Você pode saber sobre os Illuminati, você pode saber sobre essa Sobre teoria quem? da Sobre conspiração. quem? Sobre quem? Illuminati. Illuminati. Já ouviu falar sobre Illuminati? Ai, meu Deus Ai, do céu. ai, Já ai, ouviu hein? Onde que falar? nós vamos chegar, hein? Então, tudo isso está acontecendo. Não vamos fechar os olhos para essas coisas, certo? Você pode falar, saber sobre o anticristo. Estão falando que fulano é anticristo, que o Beltrano é anticristo. Anticristo. Que o anticristo já está aí. Mas espera aí, não vamos falar nada sobre Não, isso mas agora. peraí. Anticristo. O que é anticristo? É antes de Cristo? Não, é Não. algo que é contra Cristo. Contra Cristo. Tudo que é contra Cristo é anticristo, que nem antídoto. E tudo mais. Você vê lá no YouTube que tem gente que já está fazendo abrigos. Abrigos. Túneis. Armazenando alimento. É. Existem grupos ensinando técnicas de sobrevivência, nas montanhas. nesses tempos. Técnica de como escapar se acontecer uma catástrofe no mundo. Então você pega esses canais e você fala, meu Deus. Estão tudo louco ou estão certo? Será que vai acontecer tudo isso? É. Aí tem um contexto todo. O que eu tenho que fazer nesse contexto? Qual vai ser a minha ação? Né? Será que eu tenho que A andar minha de joelho reação. agora? Eu vou andar de joelho orando o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Será que resolve? Sabe? Ai, meu Deus, e agora? Eu tenho que pregar o evangelho para todo mundo, porque o mundo vai acabar. Gente, calma. Calma que... Calma. Calma. Muita calma nessa hora. O Senhor fala assim, gente, apenas foi dada a largada para os tempos proféticos. Eita. Só começou. Começou, irmãos. E nós não vamos ficar para trás. Amém. Amém? E nem vamos tomar atitudes erradas. Precisamos ter revelação no nosso espírito daquilo que nós temos que fazer. Sim. Por quê? Não adianta você saber que vai acontecer uma coisa. Vai acontecer uma coisa, mas como que eu tenho que me proteger daquilo? Só vai se desesperar? Ou será que vai acontecer mesmo aquilo? Então o Senhor está falando assim, vivendo em tempos proféticos. Amém. Como que nós vamos agir e reagir nesses tempos proféticos? Amém? Porque a palavra de Deus, ela é palavra viva. Sim. E essa palavra, na realidade, é para mim, ela é para você, ela é para crente, para não crente, para espírita, para quem não tem religião nenhuma, certo? Porque as pessoas ficam mesmo com certas perguntas. Não, e pior que muitas vezes quando não consegue ver respostas, entra no desespero. E aqui esse canal de informação é para que você entenda que não é para você se desesperar, porque você precisa viver em tempos proféticos, sabe, sabendo que no final tem a resposta, porque Deus já deixou na sua palavra. Amém. Né? Já deixou na sua palavra. Deus já deixou. Então, como então que nós vamos manter a nossa sobriedade, a nossa fé, a nossa esperança? Como nós vamos viver, certo? Porque a vida está aí e nós vamos viver ela bem. Amém. Porque o desejo do Senhor, né, Sim. é que nós possamos viver bem. Não, inclusive, aí, primeiro texto bíblico que me vem à mente aqui, antes de entrar nos textos que na sua palavra, comeremos o melhor dessa terra. Então, até nos os tempos proféticos, sabe, de forma inteligente. É isso que Deus quer que nós façamos. Viver de forma inteligente esses tempos proféticos. Amém. Amém? Então, Vamos o que lá? Deus está fazendo? Deus está levantando um povo que não é para ficar só, sabe, colhendo conhecimentos. Tá? Conhecimento aqui, conhecimento lá, conhecimento cá. Eu sei tudo que vai acontecer. Mas um povo, Sei uma todas as geração que vai caminhar nisso, sabe? Todas as teorias. Mas um povo que vai caminhar dentro desse mover de Deus. Aí entra a prática. Aí entra a prática. Porque só teoria não resolve. Está cheio de cientistas que criaram teorias e não aprovaram as suas teorias porque não houve a prática. Ó, a vacina aí do coronavírus. Tá, várias teorias.
várias especulações, mas não existe A prática. a prática. Porque É aquilo que o Carlos falou, naquele discipulado que Foi. marcou. O Carlos Não falou sobre adianta isso. nada a pessoa fazer toda aquela, por exemplo, você vai fazer uma equação de segundo grau, tá? Que é mais simples ali. Vai fazer uma equação de segundo grau. 2x mais tal. Você sabe toda a teoria. Você sabe todo tipo de fórmula. Mas aí, quando você pega, se forma, aí você passa para o segundo grau, aí você vai calcular o pi, aí você vai fazer a faculdade, aí quando você vira... Ah, mas você você aí aprendeu a fazer calcular o pi. Sabe a técnica direitinho. Aí você é um engenheiro, vai. Aí você é um engenheiro. Sim. Você aprendeu todas as fórmulas, você aprendeu tudo, mas na hora de você colocar em prática, você, aquelas fórmulas lá, você não sabe para que é. Entendeu? Então, o que Deus está falando para nós? Vocês precisam se preparar para Prática. praticar. Prática. Você tá entendendo? Então põe um coraçãozinho aí pra gente poder saber que você tá entendendo. Então, Deus está levantando um povo, uma geração, para caminhar nesse mover, agir junto com esse mover, porque o mover é uma coisa que se move. Sim. Tá E em o mover, movimento, né? Tá em o trânsito. mover, gente, é passageiro. Tá em trânsito. Porque lembra lá das rodas lá de Ezequiel? Sim. Que as rodas se moviam? Falando cheia de sobre olhos, o trono de Deus. Falando do trono de Deus, que via pra cá e pra lá. Quer dizer, há um mover de Deus ali. O trono de Deus se move, ele está em movimento constante, né? E nós estamos vivendo nesse movimento do trono de Deus. Amém? Você está vivendo nesse movimento do trono de Deus. Então, a palavra enviada pro Senhor, do Senhor para nós, foi preparando o caminho do Senhor. Certo? Nós vamos preparar o caminho do Senhor, Amém. porque nós estamos num divisor de tempos. Sim. E o céu se abrirá sobre nós. Amém. O céu se abre sobre quem? Sobre filhos amados que alegram o coração do Pai. Eis-nos aqui, ó. Então haverá Né? livramento, Então, ó você aí, você é filho haverá amado de Deus. direção, haverá consolo. Você vai saber exatamente aquilo que você deve fazer e como fazer. Amém. Você não vai ficar maluco, doido nessa situação. Tá figurinha de alguém chorando ali, ó. Nós estamos vendo gente aí fora Desesperado. desesperada. Agora mesmo passou aqui fora uma pessoa gritando. A gente vê muito Sim. aqui na avenida onde nós moramos, uma pessoa gritando, berrando. Foi, passou A gente só gritando. pede misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Quantas e quantas vezes a gente vê as pessoas, sabe, que nem doida, de madrugada, gritando. Quer dizer, as pessoas estão perdendo O sentido, o sentido juízo. das coisas, tá? Não somente pelas drogas, mas dentro das suas próprias casas. Sabe? Uma pessoa que está trancada no quarto, de quarentena, com medo da morte, com medo da situação. Muitas vezes ali aquela família, gente desempregada, não tem uma sopa para fazer para essa pessoa. Sabe? Então as pessoas estão perdendo o seu chão. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. para sempre. Glória a Deus. Amém? Pode falar, pastor. Não, eu só estou aqui me alimentando dessa situação toda, porque viver em tempos proféticos é isso. Hoje de manhã, o que? Era umas 10 horas da manhã, por aí, uma pessoa me tocou a campainha bêbada, querendo que nós dessemos dinheiro para ela. Né? E queria porque queria que desse dinheiro. Alegando que nos conhece, né? Você me conhece, me dá 20 reais aí, bêbados, 20 horas, às 10 horas da manhã. Sabe? Então, sabe? Ah, pastor, mas isso já acontece há muito tempo. Mas você começa a ver pessoas que não tinham esse comportamento começar a aparecer com esse comportamento. E aí lembra que eu falei também uns vídeos atrás que as pessoas iriam nesse tempo profético, quem era justo, quem é puro, ia se purificar mais. Purificar mais, é. Agora, quem era impuro, sujo, que ia se sujar mais. Você vai ver que pessoas ao seu redor mesmo, sabe? Que já tinha tendência a alguma coisa já carnal, sabe? Que era chamado pela, sabe, aquela, atraído pela carne, fazer alguma coisa errada, você vai ver que agora vai aparecer.
como diz, vão sair do armário. Mas Em quando a todos os pastora fala sentidos, sobre eu não tô carnal... falando só do homossexualismo, mas em todos os sentidos. Sim. Tem gente que vai sair do armário. E como nós vamos ser pessoas centradas em Deus para poder agir? Esses dias foi postado aí no WhatsApp que nós devemos fechar as portas e não deixar ninguém entrar. Cuidado, fecha a porta tal dia, porque você não pode deixar ninguém entrar, porque essas pessoas vão estar endemoniadas. Agora, quem pode dizer que não? E quem pode dizer que sim? Se não for para um local, para uma vizinhança, uma família, que alguém da família aparecer endemoniado lá? Então, como nós vamos agir e discernir todas essas coisas? Então, Deus nos deu uma missão. Qual que é a missão, pastor? A missão é o quê? Alertar as pessoas, prepará-las, porque nesses dias, não é, a qual nós estamos vivendo esses momentos proféticos, muitas coisas vão acontecer e nós precisamos nos reposicionar. Não é? Posicionar é quando você fica numa posição e ali você se mantém nela. Reposicionar é porque você saiu dela. Então, sabe, é necessário agora que nós, sabe, tenhamos coerência, sabe, espiritual, sem dúvida não, porque nós somos ligados a Deus, também emocional, equilíbrio, psicológica, para poder falar com as pessoas que falam assim, ó, você precisa voltar pro eixo. Para agir. Então a igreja, ela estava fora da posição. É. E aí, o Senhor está nos chamando então, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, como aquele que, sabe, realmente tem conhecimento da palavra de Deus, crê que Cristo está voltando, crê no profético, crê, sabe, naquilo que Deus falou na sua palavra. Então, nós estamos fora do eixo, como o pastor está falando. Agora o Senhor está falando assim, você vai precisar voltar para o eixo. Então, Deus nos deu uma missão. Qual que é a missão? Preparar o caminho do Senhor. Amém. E aí o Senhor nos deu um propósito. Qual o propósito? Reposicionar sua noiva para o mover profético desses tempos. Amém? Então coloca aí, missão. Qual que é a sua missão? Preparar o caminho do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo o que nós estamos falando? Então, qual que é a sua missão? Preparar o caminho do Senhor. Para isso, eu tenho que ser uma pessoa centrada, eu preciso ser uma pessoa que tenha um Espírito Santo, que me faz agir com discernimento na vida, agir com discernimento nas pessoas, saber confiar em Deus que vai suprir as minhas necessidades, saber confiar em Deus que Ele vai abrir porta onde não existe, saber confiar em Deus para poder viver aquilo que você não esperava, o inesperado. Sim. Né? O Senhor nos falou para nós, vamos viver coisas inesperadas. Sim. Coisas que você não estava esperando, Deus vai colocar nas tuas imaginou, mãos. é. Mas para isso, você tem que estar reposicionado como noiva de Cristo. Então, qual que é a sua missão? Preparar o caminho do Senhor. Você está no meio do redemoinho. Lembra de Jó? Para, né? Lembra de Jó? Quando o Senhor falou com ele do meio do redemoinho? A terra, gente, está um redemoinho. O redemoinho, Sim. O redemoinho. Redemoinho. Algo que está trazendo transtorno, está girando em meio a tudo, está levando tudo que encontra pela frente. Quando Deus falou com Jó, ele estava doente, enfermo. Satanás tinha rondado a vida dele, estava rondando a vida dele. Já tinha perdido a família, os filhos. Tinha uma esposa do lado dele que não cria da maneira que ele queria. Porque não foram reposicionados. Certo? Por que aconteceu isso com os filhos? Porque os filhos não foram reposicionados. Porque Jó tinha medo do pecado dos filhos, que tanto todo dia ele ia lá e oferecia um sacrifício pelos filhos que ainda nem tinha pecado. Os filhos gostavam de banquete, de festa, de balada. E aí o que aconteceu? Jó foi provado, mas tudo aquilo aconteceu porque tinha uma legalidade. Mas até ele pega e comenta, ele fala assim, aquilo que eu mais temia que me sobreveio, que me aconteceu. Quais são os seus temores hoje? Então, esses temores aí que estão aí dentro vão ter que sair em nome de Jesus. Porque aquilo que nós mais tememos é o que é perigoso acontecer conosco. Porque aí é legalidade, porque é falta de confiança naquele Deus que nós temos buscado. Você tem buscado a Deus? Amém? Então, o Satanás ele vai continuar rodeando. Nós temos estado nesse redemoinho de enfermidade, esse redemoinho de notícias ruins, instabilidade, né? Emocional, mundial. Física, mundial, econômica, política, social.
Olha Moral. o redemoinho que nós estamos. Moral ainda, pastora. Moral. Porque as você pessoas olha e agora fala assim, meu estão Deus, se como tornando que imorais. pode um jovem, uma velha, um velho fazer um tipo de coisa desse jeito? Sabe? E não querem ouvir, tapa os ouvidos para não ouvir. Eles têm ouvidos agravados e não ouvem o Senhor. Mas Isaías avisou sobre isso, que nesses tempos haveriam pessoas que teriam, sabe, esse problema de audição. Ouviam, mas não entenderiam. Olha só. Ouviriam. Isaías, quando ele foi chamado, você vai ver mais à frente, porque nós estamos preparando a palavra sobre Isaías nessa série. A série chama-se, então, o que, pastor? Vivendo em tempos proféticos. Vivendo em tempos proféticos. Anote aí, você que chegou agora. Hoje, Vivendo Anote em tempos aí. proféticos. Hoje é a largada, né, pastora? Hoje é o start. O start. Hoje é a introdução. Vamos lá, Vivendo start, em tá vendo? tempos proféticos. Glória a Deus. Boa noite, pastor Marcelo. Boa Glória noite, a Deus. Carlinhos. Boa noite, noite, Helenice. Sueli. Boa noite, Helenice. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Apareceu mais gente lá. Glória a Deus. Mas glória a Deus, você que está aí, ó, esses tempos difíceis, eles foram alertados antes. Então nós falamos sobre os prenúncios, sobre as profecias. O que é a profecia? O que são os prenúncios? E falamos aqui já alguma coisa porque foi a introdução. Então, nesses dias difíceis que você está vivendo, não é o fim, é a largada. Tá? Você que chegou agora, né, pastora? É a largada. Está começando. Então nós precisamos estar prontos, então para esse começo. O que é, então, essa série? Nós vamos estar conversando, falando sobre as coisas de Deus, de como nós vamos viver a partir de agora. Não foi o antes e o depois. O antes da pandemia, o antes desse start para o mover profético, para aquilo que ainda vai acontecer. Amém. Certo? E o depois. Como agora nós vamos nos posicionar para sermos preservados, para sabermos agir, para sabermos reagir, como o Espírito Santo quer nos direcionar agora. Por isso que o Senhor nos deu a palavra. Vamos estar abrindo caminho para o Senhor. Sim, mas isso aí entra voltando para a missão que você falou agora. Missão. Qual é a nossa missão? Preparar o caminho do Senhor. Sim. Então, qual que é a sua missão? Preparar o caminho do Senhor. Escreve aí. Preparar o caminho do Senhor. Qual que é o propósito para isso tudo? Reposicionar a noiva de Jesus, você e eu, para o mover profético desses últimos tempos. Então, voltando lá. Então, uma missão, ela mostra para você como você chegar, né, ao objetivo. Então, é preparando o caminho. E aí, o propósito disso, né, foi o que a pastora falou agora. Esse propósito, então, é de colocar aquelas pessoas que fazem parte do plano de Deus, que seria a noiva de Cristo, a igreja, entendeu? No caminho certo para que nesses últimos dias nós pudéssemos caminhar com mais tranquilidade. Anteriormente falou sobre o quê? Sobre pessoas que desesperadas estão fazendo abrigos, estão armazenando alimentos de forma desesperada. Tem pessoas que estão tendo atitudes malucas. E aí falamos sobre comentários que você encontra nas redes sociais, no YouTube e em tantos outros canais, falando sobre, sabe, lugares de esconderijo. Então, técnica de sobrevivência, como nós de falamos sobrevivência. Antes. Então tem gente que está atrás dos Illuminati, tem gente que está atrás da teoria da conspiração. Não estamos falando que você não tem que aprender sobre isso, que você não tem que pesquisar, que você não tem que saber. Pesquisar. Você tem que saber. Mas e aí? Como que eu vou agir? Adianta eu saber tudo sobre os Illuminati? Eu vou aceitar tudo? E como que eu vou agir nisso? Eu tô sabendo então que o anticristo já tá na terra, que o anticristo vai não sei o quê, que vai haver o 666, que vai... mas e aí? O que eu vou fazer? Deixa eu acabar tudo ou eu tomo uma ação de proteção? proteção? Ficar de braço cruzado, com conhecimento? Ou tomo uma ação de avanço? Porque se você é profético, você tem uma atitude de avanço. Atitude de Porque avanço. o profético, ele vai pra frente. Então nós não podemos parar, nós não podemos temer, nós não podemos ficar apáticos às coisas que estão acontecendo. Nós não podemos ficar protelando determinadas coisas, como eu falei nessa semana. O que é protelar? Protelar e deixar para depois. Né? Agora depois. A gente usa muito a palavra procrastinar. É a mesma coisa, viu? Mas é mais chique, né?
Então nós não podemos procrastinar, deixar, sabe, as coisas acontecerem, tanto no mundo espiritual, quanto no nosso psicológico, quanto no nosso emocional, quanto nas nossas finanças, quanto, sabe, tudo que nós precisamos. Não podemos mais estar deixando para depois. Então, se Deus nos colocou dentro dessas 4 paredes, que você está, que eu estou, certo? Se Deus colocou o mundo nesse alerta... Ah, mas foi os Illuminatis. Ah, mas foi a teoria da conspiração. Ah, porque isso daí não tem nada a ver. Ah, porque isso daí estão enganando. Ah, não importa. Deus permitiu. Se Deus permitiu, Deus não faz nada sem propósito. Nada. E sem avisar os seus profetas. Ele não fará nada sem... Amós 3:3. Isso. Não o Senhor não fará nada sem revelar antes aos dos seus servos profetas. Agora, a minha pergunta é o que Deus está revelando. Porque a gente fala assim, é o que Deus está falando. Ah, Deus está falando que vai suprir minha necessidade. Eu. Ah, Deus está falando que vai abençoar minha família. Eu. Ah, Deus está falando que vai trazer salvação à minha casa. Eu. Agora, o que Deus está falando de que como nós vamos agir nisso tudo? Sim. Como nós vamos agir nisso tudo? Mas e a questão do eu, que você falou várias vezes, me soa um pouco de egoísmo. Porque vamos pensar só em nós mesmos. Deus está acabando com o mundo, mas a minha vida, eu tenho comida. Eu tenho comida, eu fiz o meu armazém. E agora? Vai continuar assim? Eu estou na montanha. E a igreja de Cristo? Qual que é o papel dela? Qual o papel da igreja de Cristo? É reposicionar quem saiu da posição. Então nós precisamos nos reposicionar, ajudar a reposicionar aqueles que estão fora da posição, para que tenha livramento mesmo, para que tenha suprimento mesmo, mas também para que quando chegar diante do altar do Senhor, que o Senhor fala, o que você fez da sua vida? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, esta série de estudo, Vivendo em Tempos Proféticos, é para nós sermos reposicionados. E antes Amém? de sair da reposição, pastor, antes de sair dessa reposição, nós falamos aqui, você que chegou hoje, ou que não ouviu nós falarmos sobre isso nesses últimos dias, que nós estamos todos os dias, não é, ministrando na vida de vocês, que pessoas, desde o começo nós falamos, pessoas que estavam fora reposicionariam-se e viriam de volta porque iam ver a necessidade de estar ligado ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus, e pessoas que estavam na igreja, que até muitas vezes aos nossos olhos físicos, olhos sem revelação, parecia até estar bem, que iam abandonar a igreja, que iam abandonar os seus princípios cristãos, que iam se desesperar. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então o reposicionamento ele é muito necessário. E aí, lá em Abacuque, capítulo de número 2, do 1 ao 3, aí fala sobre o reposicionamento e estarmos na torre de vigia. Vamos lá, pastora? Tá. Então o tema é vivendo em tempos proféticos. Como nós vamos viver em tempos proféticos? A primeira característica para sermos preservados e preparados para os tempos proféticos. O que é profético mesmo? Aquilo que ainda vai acontecer. Amém? Aquilo que já foi predito e vai acontecer. Queira ou não queira, você goste ou não, as pessoas acreditem ou não, as pessoas zombem ou fiquem com medo, vai acontecer. Porque Deus falou. Mas nós somos a noiva de Jesus. Sim. Como nós vamos nos portar nisso? Como nós vamos estar preparados para isso? Né? Então a primeira coisa, a primeira característica, eu quero que você abra em Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 3. Abacuque, glória a Deus. Capítulo 2, do 1 até o 3. Pode procurar. E aí você que chegou aí, olha, nós somos a Céus Abertos, Igreja Apostólica de Jesus Cristo. E nós estamos aqui todos os dias às 20 horas. No domingo às 18h30. No domingo às 18h30. E vai ser a Santa Ceia nesse domingo online. Porque nós tínhamos planejado de estarmos no domingo já no nosso lugar de adoração, com o maior número de pessoas possível na igreja, ou o menor número que fosse, não é? Mas nós estávamos planejando isso. Mas Deus está nos conduzindo a esperarmos mais um pouco.
Né? E vai achando, acharam Abacuque capítulo 1, versículo 3? Capítulo 2. Cadê aquele texto? Capítulo 2, aliás, do 1 ao 3. 3. Cadê o pessoal que escreve? Glória a Deus. Cadê o povo Cadê o povo que escreve para nós aí as passagens bíblicas? Cadê a Cris? Wagner Pérez, Sueli Aparecida, glória a Deus. Amém. Então, gente... Tânia Lima, Deus abençoe, glória a Deus. A primeira característica, então. Então, nós estamos vivendo, vamos aprender a viver nesses tempos proféticos. Como ser preservados, como ser preparados para esses tempos que estão para vir. Nós estamos bem no meinho, o antes e o depois, né? Tá todo mundo falando, ai, o povo vai ser melhor, as pessoas têm que ser melhor, né? Não ser como antes, mas ser melhor que antes. Agora eu tô falando com a igreja, eu tô falando que você, com você, crente ou não crente, sei lá qual que é a sua religião, mas tô falando com você que acredita em Deus, acredita na palavra de Deus e quer viver nesse tempo debaixo da bênção de Deus. Amém? Então a primeira coisa, então, Abacuque 2, de 1 a 3 eu vou ler. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e a resposta terei à minha queixa. Antes de ir para o outro versículo. A primeira coisa, o Senhor fala assim, o que é uma sentinela? Pastor, o que é uma sentinela? Uma sentinela, né? Tá lá o nosso Wagner Pérez, que é oficial de polícia. Um sentinela é aquele que fica no posto, em observação, para que, através da sua ação de observação, ele traga segurança para todos que estão atrás dele. Olha só. Então ele está num lugar estratégico, onde ele consegue ver todos os ângulos, não é? E ele consegue detectar o que está se aproximando para avisar as pessoas que estão dentro do forte. Então a primeira coisa que você está falando, eu vou te colocar numa sentinela e você vai ficar nela. Numa posição sobre um lugar alto, uma muralha, um lugar onde você consegue enxergar tudo. Glória a Deus. Então o Senhor está te chamando o quê? A subir, ficar numa posição mais elevada. Ah, mas tá tudo difícil aqui embaixo, Senhor. Tá tudo difícil na minha vida. O Senhor fala assim, sobe. Eu vou te colocar nessa posição. Então é o antes e o depois. Fala comigo, o antes e o depois. 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 O que você era já não é mais. E houve mudança já. Então. Houve mudança já. Quanta palavra você tem escutado? Quanto que Deus tem falado pra você? Então aquilo que você era, o Senhor já tá mudando. Só que agora o Senhor tá falando, eu vou te colocar numa posição alta e você vai ficar neste posto. Amém. Na posição sobre a muralha. E você vai aguardar para ver o que o Senhor vai te dizer e a resposta que Ele vai te dar à sua queixa. Você está se queixando, está reclamando, e o Senhor fala assim, eu vou te responder quando você parar de se queixar, parar de reclamar, Amém. Subir no posto. Então, como que você vai viver nesse tempo de profético agora? Você vai subir de posto. Amém. Vai ficar no lugar onde você possa olhar e tomar posição. Vai usar de estratégia, né? Vai usar de estratégia. Deus vai te dar algumas estratégias durante esse tempo. Amém? Deus vai nos dar estratégias. Somos a noiva de Jesus, vamos ser preservados pelo Senhor, vamos ser preparados, o Senhor está nos preparando para esse tempo profético, amém? Então o Senhor está falando assim, eu vou te colocar numa posição e você vai ficar, não é para ficar oscilando, a posição que o Senhor vai te colocar, como sentinela, ele fala, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei, espera. Aguarda. Espera. Mas vai aguardar pelo quê, pastora? Aguardar para ver o que ele vai te dizer e a resposta que você tem da sua queixa. Amém. Amém? É isso que o Senhor está falando aqui. Então pode até se queixar.
Mas o Senhor aqui está falando que Ele vai dar resposta para essa queixa. Será que a queixa da pessoa tem Mas acho que não é bom motivação? você ficar se queixando, porque o diabo ele usa essa fraqueza para poder trabalhar na sua vida. Aí, em vez Te de ser uma enfraquecer. queixa, que é conversar com Deus, Deus, eu estou tão insatisfeito com tal coisa, aí pode se tornar uma murmuração, Murmuração. que é pecado. Olha só. A diferença de queixa. A linha, como diz a Helenice, é uma linha muito tênue. Muito tênue. Tênue quer dizer invisível. Né, A Helenice deve estar dando a Lê é a risada nossa agora. psicóloga favorita. E a Lê, ela tá aí, ó. Glória a Deus. Uma linha muito tênue entre queixa e murmuração. Verdade. Então, por via das E não é dúvidas, muito nobre também, como viu? diz minha mãe, Ser queixoso não é muito nobre. pouco nobre. É pouco nobre. Ser uma pessoa que queixa demais é pouco nobre. Amém? Ela que fala. Ela fala assim, pastora, é pouco nobre. Sabe o que quer dizer pouco nobre, irmão? Quando a irmã Lenice fala isso pra você, irmão, tá quer dizer que não é legal, Não viu? é muito inteligente. Não é muito inteligente da nossa parte. Glória a Deus. Então, o Senhor está falando assim, olha, como uma linha muito tênue entre a murmuração e a queixa, então o Senhor está falando assim, fique sem queixar, é melhor. Porque assim você vai ser mais prudente, você é uma pessoa mais nobre, mais inteligente. Aleluia. Amém? E não vai dar lugar ao diabo. Amém? Nem a carne. Vazão à carne. Então ele fala assim, fica na sentinela, toma posição, fique na muralha, fique no lugar alto, aguarda para ver o que ele vai falar e a resposta que ele vai te dar. Agora o próximo versículo. Mas espera um pouquinho, pastor, antes do próximo versículo. Lugar alto, então, tem que ficar. Lugar alto. E como identificar um lugar alto em Deus? Fala. Como identificar o lugar alto? Por que a gente lança essas perguntas? Não é porque a gente sabe tudo não, queridos. É que a gente precisa aprender um com o outro. Lugar alto, sabe? É você estar buscando a Deus. É você ter um relacionamento com Deus. Olhando para cima de onde vem sua redenção, de onde vem seu socorro. Não é? O salmista, no Salmo 127, ele fala, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não adianta muitas vezes andar cabisbaixo. Numa das pregações da pastora, ela falou sobre isso, que, sabe, não podemos andar cabisbaixo. Não. Não podemos. E outra coisa, o Senhor falou assim, que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Isso é alto. Isso é lugar alto. Isso é lugar É alto. ver a visão, não a sua visão física. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os olhos espirituais, que é o próximo passo. Mas estar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, quer dizer, vamos ver na visão de Cristo as coisas. Sim. Se Deus está tratando com a igreja, então o que precisa ser tratado? Se eu vou para o hospital, sou internada, o que Deus está tratando comigo? Se Deus permitiu que uma pessoa ser internada e ficar lá naquele hospital, o porquê que Deus permitiu que aquela pessoa, que Deus está tratando com aquela pessoa, ou que Deus, como Deus fez com Jó? Até Deus que estava essa pessoa tratando vier com falecer. Jó, e Deus estava tratando com os amigos de Jó, Sim. e Deus estava tratando com os filhos de Jó, e Deus estava tratando com a mulher de Jó, E até com o próprio Satanás. e até com o próprio Satanás. Porque Satanás aparece no capítulo 1 de Jó e pega, sabe, e fala, o Senhor fala para ele, de onde você vem? De rodear a terra. E aí o Senhor falou para ele, tem visto o meu servo Jó? Ele falou, vi. Quer dizer, ele estava vigiando o servo de Deus. Irmãos, o tempo todo tem olhos nos olhando. Tem. Tem olhos nos vigiando. E aí, por que nós estamos passando aquela situação? Por que a pessoa está no hospital? Porque, ai meu Deus, e agora? Está acabando as coisas em casa. Ai, Senhor, acho que eu vou ser mandada embora. Por que você vai ser mandada embora? Esses dias eu falei, gente, falei para uma pessoa, fique feliz que você foi mandada embora agora. Porque tem gente que não está recebendo nem indenização e você vai receber indenização. Você foi mandado embora antes das coisas piorarem. É porque Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. Amém. Glória a Deus. Então, esse daí é ter uma base espiritual. É realmente você construir a casa sobre a rocha e ter convicção de que sua casa ela não vai cair. Então, viver em tempos proféticos é isso. Ah, sabe, tá abalando tudo, mas o Senhor, Ele vai me manter de alguma forma seguro. Se Ele falar assim, olha, corra pros montes, você vai correr pros montes. Se Ele falar, fique em casa, fique em casa. Porque isso tudo é preservação do Senhor. Sim. O Senhor fala, quem estiver no campo, não saia.
Estarão dois numa cama, um será levado, outro será tirado. E se a pessoa que foi levada na sua família, na sua casa, é porque o Senhor está preservando de não se perder. Aí entra o nosso consolo. Tem tantas vertentes, né, nesse pensamento. Isso é maturidade em Deus. Equilíbrio. E o Senhor está procurando a noiva que tem um equilíbrio. Um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, um equilíbrio em todos os sentidos. Ela sabe porque ela tem um posicionamento. A noiva, ela tem um posicionamento. Igual Esther quando estava lá, que ela estava no meio das noivas. Todas as noivas estavam em suas recâmaras. Estavam ali se preparando. Mas ela sabia que ela tinha um propósito com a vida dela. Se foi para esse tempo que o Senhor me chamou, então eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se é para esse tempo que você está passando essa luta, então que essa luta ela possa se transformar em um ensinamento de Deus para te fazer mais forte e posicionar como noiva de Jesus para ser arrebatado. E para ser arrebatada. E isso é maturidade espiritual. Ah, mas meu filho está assim. Ah, minha nora está assim. Ah, meus netos estão assim. Não importa como estão as coisas. Vocês têm que estar centrados. Lembra que eu falei? O Senhor nos dá uma âncora na alma. A âncora da alma é para nos deixar realmente firmados na esperança do Senhor. Então, não sair daquela posição. Não sair da posição, não importa. Quando lança uma âncora para um barco, é para ele ficar ali. Ali. Ah, mas pode vir, sabe, o vento, pode vir as ondas, mas ele vai ficar ali. Então fica no Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo. Para ver, nós vivemos nesses tempos proféticos, onde os homens seriam amantes de si mesmos, onde as pessoas elas seriam desobedientes a pais e mães, onde as pessoas seriam desonestas, não amariam mais uns aos outros, o amor de muitos vai esfriar, sabe? Haverá tantas coisas. O que o Senhor fala? Precisa colocar uma âncora nesta alma. Sim. Senão você se desespera como os outros, ou age como os outros também. Amém? Porque não adianta a gente condenar o que as pessoas estão fazendo e nós acompanharmos. Ou sermos omissos. Sermos omissos. Cruza o braço e fala assim, deixa o circo pegar fogo. Já ouviu esse ditado? Então, aqui o Senhor fala assim, a segunda parte. Então o Senhor respondeu. Qual versículo que é, pastora? É o próximo versículo que eu não coloquei. Abacuque capítulo 2, versículo 1, 3. 2, de 1 a 3. De 1 a 3. Então, vamos lá. Então, o Senhor respondeu. O que ele respondeu aí? Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim, e não falhará. Não falhará. O Senhor está assim, ó. Escreve isso. É bom mesmo você escrever. É bom mesmo quando o Espírito Santo falar para você, olha, aquilo que o Espírito Santo se tocar lá dentro do seu espírito mesmo. Grava. Nossa, isso falou comigo. Porque a gente tem uma tendência nos dias maus esquecer daquilo que Deus está falando. Verdade. Daquilo que Deus falou. E o Senhor fala, eu preciso que você se reposicione como? Então comece a escrever. Escreva claramente aquilo que Deus está te mostrando. Aquilo que Deus está te... Sabe, começa a olhar e fala assim, Deus está me mostrando isso, eu vou escrever aqui. Deus está me mostrando aquilo. Tem um caderninho, tem um pedaço de papel, qualquer coisa e guarda. Que ele fala assim, escreve claramente a visão para que leia facilmente. Quer dizer, tem que estar num lugar onde você possa ler facilmente. Não, Deus falou comigo isso. Deus falou, olha, porque nessa situação eu não posso estar abalado. Aí amanhã acontece um problema, você descabela tudo. Oh, meu Deus, e agora? Ai, por que aconteceu isso? Fulano foi pro hospital. Ah, Beltrano, eu fiquei doente. Ai, saiu do emprego. Ai, acabou. Gente, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. Amém. Então o Senhor está falando assim, você precisa aprender a viver nesse tempo profético. Porque as coisas vão acontecer, não adianta, vai acontecer, não vai falhar. E você precisa se posicionar. Aí ele diz lá, pois a visão aguarda um tempo designado, quer dizer, não adianta. O tempo para acontecer, as coisas vão acontecer. Amém? Tudo vai acontecer segundo a vontade do Deus vivo, do eterno.
Ele é eterno. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nele não há mudanças e nele não há sombra de variações. Tudo que há de ser, será. Tudo que há de vir, virá. Como nós vamos ler aqui daqui a pouco. Pois a visão aguarda um tempo determinado e ela fala do fim. E não falhará. Ainda que se demore, espera. Pois ela certamente virá e não se atrasará. Ela tem hora marcada, então. A hora já está determinada pelo Senhor. Só o Senhor sabe, pra mas tudo. tá tudo certo já. O diabo, ele pensa que ele está governando, mas ele não está governando nada. Ele está com medo, porque os dias dele já estão findos. Agora, você como noiva de Jesus, você precisa estar adornada, você precisa estar preparada, você vai ser preservada pelo Senhor, vai ser guardada pelo Senhor, mas você precisa se reposicionar na torre de vigia. Torre de vigia, fala comigo, torre de vigia. Torre de vigia. Eu preciso estar na torre de vigia. Na torre de vigia. Amém? Amém. A Cleidinha está falando, escrevo tudo. E tem que escrever. E não somente escrever, mas tem que escrever e ler. Pega os versículos lá e vai ler a palavra de Deus. É remoer, né? Como Vai a pastora alimentar fala. o seu espírito. Como você vai alimentar o seu espírito? Remoer a palavra. Tem que remoer. Então o que é remoer a palavra? É ler uma vez, ler outra, colocar para dentro de Pensar você, nela. que aí vem para o seu intelecto, e aí você depois pensa de novo, medita nela, extrai aquilo, tudo que ela está te ensinando. Como você acha que os apóstolos escreveram a palavra? Não foi ouvindo e meditando? E o Senhor repetia várias vezes aquilo que ele falava. Porque a pessoa tinha que decorar aquilo que o Senhor Jesus estava falando. E você precisa decorar aquilo que Jesus está falando. O que você tem que decorar agora? Eu preciso me reposicionar na torre de vigia. Eu preciso viver Abacuque 2, de 1 a 3. Aí você vai lá, lê Abacuque 2, de 1 a 3. Profere a palavra de Abacuque. Coloca na primeira pessoa. Sabe? Eu ficarei. Eu serei. Eu habito no esconderijo. Eu vou descansar na sombra do Deus que tudo pode. O Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada. Aleluia. Ele vai refrigerar minha alma. Eu tô com a minha alma quente. Eu tô com a minha alma perturbada. Ele vai refrigerar a minha alma. Habitarei na casa do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor todos os dias. Tenho um horário marcado com o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. E olha só, pastora. Fala, pastor. Aqui, sabe, nessa parte conclusiva desse primeiro tópico, fala que nós devemos estar posicionados numa torre onde consegue se ver muito além daquilo que a multidão enxerga, para que possamos alertar, advertir e preparar o povo para aquilo que virá. Então, sabe, Deus te deu o privilégio de você estar, sabe, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, conhecer, sabe, os propósitos dele, os planos dele. E nós estamos nesse momento de viver o profético. São quase 9 horas já. Passa muito rápido, né, pastora? Mas, ó, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Isaías 21, versículos 6 e 7. Isaías 21, 6 e 7. Alguém anota aí para nós aí? Isaías 21, 6 e 7. E aí, sabe, vamos conseguir avançar mais, pastora? O que você acha? Vamos abrir os olhos aí, a gente tem que parar. Amém? Não íamos fazer só 1 hora hoje, pastora? Vamos terminar aqui. Não consegue fazer só 1 hora? A gente tenta, viu, irmãos? A gente tenta. É uma briga nós dois para fazer 1 hora só de ministração. Mas aí a coisa começa a crescer, né? É tão maravilhosa a palavra de Deus e vocês sabem que a gente ama a palavra de Deus, né? Porque para você estar, não adianta nada você estar na torre de vigia se você não estiver com os olhos abertos. Adianta ficar lá com os olhos fechados? Ah, estou na torre, mas não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Aí vamos lá em Isaías, capítulo 21. Você vai terminar a primeira parte então. 6 e Isaías 7. 6 e Ezequiel 3,17. Diz assim: porque assim me disse o Senhor, vai e coloca um vigia que anuncie o que vir, ou o que ver. Que ele fique atento e bem alerta quando vir uma tropa de cavaleiros aos pares, uma tropa de jumentos ou uma tropa de camelos.
Vou ler de novo. Vai. Porque assim me disse o Senhor, vai e coloca um vigia que anuncia o que vir. Que ele fique atento e bem alerta quando vir uma tropa de cavaleiros aos pares e uma tropa de jumentos ou uma tropa de camelos. Tem que Então, ficar ao 8, pastora. atento. Então o vigia gritou, o Senhor fica na torre durante o dia todo e toda noite permanece o meu posto em guarda. Em guarda. Então o Senhor está falando assim, você vai subir para a torre de vigia e você vai ficar alerta, em guarda. Amém. Por quê? Porque Deus vai falar com você, Deus vai te responder, sabe? Deus agora vai começar a te ensinar. Essa nossa série que nós estamos fazendo é para te ensinar a viver em tempos proféticos. Amém. Para viver agora, do antes e depois, o divisor de tempo do Senhor. Como você vai agora começar a ser essa nova pessoa que Deus está levantando, que está brotando daí de dentro do teu coração. Amém. Amém? E aí, a segunda coisa, então, que é o que você vai fazer lá na torre de vigia. Abrir os olhos espirituais. Amém. Glória a Deus. Mas aí, Você ainda precisa- falta 3,17 É ainda. você que está... 3,17. Quero ler o 3,17 de O pastor ainda Ezequiel. quer falar ainda da torre. Ezequiel 3,17. Aí é um termo que É que você tem tantos ouve. versículos aqui. Você ouve muitas vezes alguns termos usados nas igrejas, né? No meio evangélico. Né? E tem hora que parece até que é meio pejorativo, porque as pessoas não usam corretamente, né? Mas aqui a gente está aqui para a gente aprender junto, tá bom? Então diz assim, ó. Ao fim dos... perdão, 17. Ó filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, É muito profundo. tu advertirás por mim. Então, sabe, atalaia, sabe o que é atalaia? Anunciador das coisas de Deus. É uma pessoa que vai na frente do rei. Sabe como o rei entra, né, no seu lugar para chegar até o seu trono, quando ele está andando pelo um lugar, pelo um reinado? Aí ia uma pessoa na frente gritando, lá vem o rei! Lembra na igreja quando eu falo sobre trocar trombeta, que toca essa trombeta, um soar bem longo para avisar que o rei está no nosso meio? O atalaia, ele faz isso, ele avisa que o rei está, sabe, chegando. Então, sabe, nós somos atalaias do Senhor. E aí, sabe, tudo isso que você está ouvindo aqui, mas você vai ouvir mais um pouco ainda hoje? Aí você... Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Sabe o déjà vu? O déjà vu? Né? Passou até um filme sobre isso. É, aquele filme é muito bom. Né? Então, você está vendo que você vai estar vivendo uns déjà vu. Né? Deus está te mostrando coisas. Você fala assim, nossa, eu já ouvi isso antes. Parece que eu já passei por isso. Isso é o profético. Isso é viver em tempos proféticos. Né? É um déjà vu atrás do outro, déjà vu. Aí você vai ler aqui o Ezequiel 3, já que você foi para Ezequiel 3, né? Que eu não ia para Ezequiel 3, né? Ih! Ô, glória! É vigília hoje, irmão, é sexta-feira. Gente, Ezequiel 3. Oh, meu Deus do Olha céu. o que Deus fala em Ezequiel 3. E aí nós vamos lá pertinho do 17. Entendeu? 3:17. Glória a Deus. Olha o que fala. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Como o pastor falou. Ele já explicou o que é um atalaia. Sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra. Então o Senhor vai te direcionar, ele vai falar. E avisá-lo-ás da minha parte. Agora o que o atalaia fala? 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Como viver nesse tempo profético? Quando Deus falar para você, vai e fala para uma pessoa Que ela precisa reposicionar. que ela precisa se reposicionar, ela precisa Ela voltar precisa para mudar. Jesus, ela precisa mudar. E essa pessoa não ouvir e se converter, amém. Agora, se você não falar, o Senhor falar, a pessoa foi para o hospital, morreu. É. Mas se você falar e mesmo assim ela não obedecer e morrer, você também está livre. Você está livre. O Senhor está falando assim, ó, e se ela for para o hospital e morrer e você não falou? E se ela, por exemplo, o Senhor falou que ela ia ter provisão se ela consertasse os caminhos com o Senhor. E ela consertou, foi ter provisão. E se ela não obedeceu, ela não vai ter provisão, mas você falou.
Foi. Então, chega agora o momento de nós vivermos esse tempo profético fazendo aquilo que Deus manda. A torre de vigia é isso. Você vai ver aquilo que os outros não estão vendo. Deus vai te mostrar, vai te clarear para que você veja aquilo que os outros não estão vendo da forma que Deus quer. Aí entra lá agora, então, sobre abrir os olhos espirituais. Segundo Reis, capítulo 6, E é o segundo tópico agora, tá, queridos? Segundo tópico, então. Abrir os olhos espirituais. Porque se você está na torre, você tem que estar com os olhos espirituais abertos. Primeiro, reposicionar-se na torre de vigia. Segundo, abrir os olhos espirituais. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17. Até o 17. Glória a Deus. Você achou aí? Irmãos, Deus está fazendo obras maravilhosas através do profético no nosso meio esses dias. Meu Deus, aconteceu cada milagre, gente, que tem acontecido. Verdade, nós temos enviado uma palavra aqui, ó, para vocês. Sabe, tanto eu como a pastora Sandra, como o pastor Marcelo. Até estava falando com o pastor Marcelo Oliveira, eu falei, o pessoal quer ouvir você pregar, rapaz. Né? Querem ouvir você e ele se pregando também, porque sabe que vocês têm coisa de Deus para nossas vidas. Sabe, mas Deus está liberando, irmãos, aquilo que vai acontecer. Deus está abrindo portas, irmãos. Deus está liberando. Gente, onde não tem portas. Deus o Senhor tá abriu liberando. uma porta, gente, para uma pessoa que o pastor está discipulando já faz alguns dias. Deus. Da igreja, Da né? nossa igreja. Uma porta, gente, que é uma coisa assim... Improvável. Improvável. Você fala, meu Deus. Improvável. Sabe? Deus está fazendo pessoas que estarem dívidas. Assim Sim. também, improvavelmente. Não que isso é o que vai definir se você é abençoado ou não, a sua vida financeira. Mas só para você saber que Mas a só pra você palavra de saber Deus que tem sido verdade Deus no nosso está meio. fazendo, gente. Trazendo salvação, trazendo cura. Meu Deus. Sabe, pessoas Tantas que estavam coisas. com vírus, sabe, agora, sabe, tá já dando glória a Deus, que está sendo, sabe, curado. Deus está fazendo coisas tremendas, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Mas essa questão de abrir os olhos espirituais, quando nós chamamos a atenção de vocês muitas vezes, aí tem pessoas que falam assim, nossa, o pastor está sendo muito duro. Nossa, a pastora está sendo muito dura. E eu e ela, muitas vezes, a gente pega, depois quando terminamos, eu falo assim, nossa, que dureza que eu usei na palavra, ou que dureza que você usou na palavra. Aí depois a gente pega e vê os resultados e fala assim, mas foi Deus que mandou, foi a palavra dele, não foi a vontade nossa. O Senhor liberou a palavra. E aí, sabe, tem pessoas que estão consertando as suas vidas, isso é maravilhoso. Sabe, se reposicionaram. Deus, agora estão abrindo isso. os olhos, que nem hoje você está abrindo os seus olhos. Né? E lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 e 17. 8 a 17. Meu Deus, como fazer em uma hora uma coisa dessa, irmãos? Oh, aleluia. Olha, do 8 ao 17. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com os seus oficiais e disse, em tal lugar montarei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e alertado, assim se protegeu, e isso não aconteceu uma só vez, nem duas. Você quer falar o que você está lendo aí? Interpretar aí? Não. Não? Você quer interpretar? É porque todas as vezes que o rei da Síria fazia alguma coisa de armadilha contra o povo de Israel, o Senhor revelava. Através de quem? Através do profeta. Do profeta. Viver em momentos proféticos é isso. É isso aí que o Senhor vai fazer conosco. Se o inimigo vier por um caminho, o Senhor vai falar, olha, o inimigo está vindo por tal caminho, assim, assim, assim. Deus vai te revelar e vai te dar um escape. Sim. Se você ouvir. Vai te dar uma resposta, mas você tem que estar ali na sentinela. Na sentinela, ouvindo, prestando atenção. Ouvindo com atenção ao Senhor. Por isso você precisa escrever. Que quando Deus falar, seja coisa boa, seja coisa ruim. Não, coisa dura. Não vem coisa ruim de Deus. Porque às vezes Deus fala que vai acontecer um problema. É uma discussãozinha aqui, viu, irmãos? Às vezes Deus fala. Ó, né? Deus manda, às vezes. O Senhor não mandou Ezequiel, falou com Ezequiel que a esposa dele ia morrer? Sim. Ezequiel, né? Olha nós conversando. Não foi ele, não. Mas tudo. Mas o Senhor fala. Mudou de O personagem. Senhor fala que vai acontecer coisas ruins e coisas boas. Jonas, tem tantos exemplos do Senhor que Deus fala que vai acontecer alguma coisa ruim.
certo? Mas quando ele falar, o que eu vou fazer? Como viver nesse tempo profético? Tomar o cuidado que o rei aqui Deus tomou. falou que vai destruir a terra com água. Coisa ruim. Faz um Deus falou barco. isso. O que eu vou fazer? Fazer um eu barco. preciso fazer um barco. Ah, É. Deus falou que vai passar fome. Então o que eu preciso fazer? O Senhor, então me dá provisão para me poder guardar, Sim. se for o caso. Deus está falando que o inimigo vai vir te atacar. Opa, eu vou me proteger. Amém? Eu vou orar, vou vigiar, vou me proteger, vou me armar. É isso, viver em tempos proféticos é isso. É você chegar antes, Deus com o Senhor, numa palavra profética, antes do inimigo fazer aquilo que ele estava tentando Aí que está lá fazer. em Provérbios 17. O avisado vê o mal, E se esconde. se esconde. Mas o tolo fica, Paga a pena. sofre a pena. É o paga. Então aqui estava Sofre. acontecendo isso. O rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra o povo de Israel. Contra e ele falou todas que as nações. em tal lugar nós vamos estar ali acampando contra o povo de Israel, contra as nações. Quando ia lá, Aí o profeta chegava assim no rei. Ô Olha. rei, olha, o inimigo tá vindo assim, 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 assim. Aí o rei pegava, armava já os seus guardas, seus sentinelas, e aí ficava o quê? Respaldado, guardado. Então, a palavra profética é para nos proteger. Né? continua, pastor, que nós vamos terminar nessa leitura. Amém. E vamos continuar amanhã. Ó, Tá? então, ó, isso Amanhã não não, aconteceu amanhã é uma só sábado, né? vez. Amanhã Amanhã nós tem somos... louvorzão. Nossa, amanhã vai chapar, hein? Olha, Glória a adoração. Deus. É coisa de você colocar o fone no ouvido e adorar e sentir a presença de Deus. Amanhã vai Amém. ser tremendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Ó, isso não aconteceu, né? Então no versículo 10, isso na última parte, isso não aconteceu uma só vez, nem duas, várias vezes. O rei da Síria ficou perturbado com isso e chamou os seus servos e lhe disse: Não me contareis quem de nossos está a favor de Israel? Ele achou que tinha alguém lá caguetando, É né? algum Ou algum traidor lá que tá falando falava que o que ia acontecer, né? Aí o rei da Síria ficou perturbado, né, com isso, né? E aí no versículo 2 diz assim: Um dos seus servos respondeu: Ó rei, meu senhor, não é isso. Eles têm um profeta Eliseu lá. Aqui vocês têm profeta também, em nome de Amém. Jesus. Ai, o que aconteceu lá no 12? No versículo 12, eles têm o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele conta ao rei de Israel as coisas que dizes até no teu quarto. Olha, Só em irmãos. particular, Deus vai lá e revela pra ele. É isso que Deus vai fazer com você. Aquilo que o inimigo tá, sabe, ali armando planejando. contra você. Deus vai te dar um sonho. Deus e vai você vai desfazer. saber. Deus vai usar a palavra E vai aqui. desfazer a Você vai armadilha. saber- E vai desfazer a armadilha. Por quê? Porque ele tá te ensinando a viver em tempos Aleluia! proféticos. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Nossa, vai ter que acabar, meu Deus do céu. Tem que acabar, já acabou o Oh, tempo. aleluia. Versículo 13. Depois vamos pro E o rei disse, e vede onde está. Vou mandar trazê-lo então. E contaram-lhe, está em Dotã. E ele enviou cavalos, carro, um grande exército para lá, quais vieram de noite e cercaram a cidade. Continua, pastor. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque há mais conosco do que com eles. O que aconteceu? Aí o versículo 17. Vai, 17. Eliseu. Vamos lá. Antes do 17. O que aconteceu aí, gente? O rei da Síria ficou sabendo que era o profeta, pegou carros, cavalos e cavaleiros de guerra e foi lá Vou atrás. acabar com esse profeta. Vou acabar com esse profeta. Quero ver quem vai falar agora o que vai acontecer. Ninguém vai proteger ele. Ah. Não, vamos atrás dele. Aí, o servo do profeta Desesperado. ficou louco. Quando ele viu lá, na colina lá. Por isso você tem que estar na fortaleza. Na fortaleza você vai olhar e vai ver lá da onde está vindo o inimigo. Aí o que aconteceu? Ficou doido. Quando ele ficou louco e falou: Profeta, Meu profeta. Deus, e agora? O profeta estava, irmão, que nem Jesus dormindo. Cavaleiros, Mas o subindo. profeta estava que nem Jesus dormindo. O profeta olhou. Que isso, rapaz? Que isso, meu? Maior que está conosco. Que isso? Que loucura é essa? Maior que que está doideira é conosco do essa que do o que estão com crente? eles. Do profeta? Aleluia. Daquele que já está sendo avisado? Que Glória a maluquice Deus. é essa? Ai, Senhor, você não está vendo? Carros, cavalos e cavaleiros estão vindo todos contra nós, Senhor. O Ah. que nós vamos fazer? Aí Eliseu orou, versículo 17. Versículo 17. Ó Senhor, olha só, irmão, ele teve que orar pelo rapaz, irmão, porque ele já sabia, já estava tudo certo.
Estava tudo sob controle. Tá tudo bem, gente. Que quando você está na torre de vigia, você pode até deitar e dormir, irmão. Porque o Senhor dá o sono aos seus. Amém? E aí está escrito assim, ó. Ó, Senhor, peço-te que faças enxergar. E o Senhor abriu os olhos do seu servo. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha como está na minha Bíblia. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém? E nós vamos parar por aqui. Puxa porque Deus vida. está falando assim, olha, você está pensando que as coisas vão ficar desse jeito, que o inimigo vai vir, vai te assolar, vai te derrubar. Ó, abre os teus olhos. Deus é maior do que tudo. Maior aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém. Então está na hora de você estar na torre de Glória a vigia, Deus. abrir os olhos espirituais. Glória a Deus. Tá? Para que você veja que tem carros e cavalos de fogo. Deus vai confundir os seus inimigos, seja qual for. Mas você que não pode ficar confundido, você tem que estar posicionado espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente para esse tempo que o Senhor preparou para que você possa ser a noiva de Jesus. Então, nada de sair do eixo, nada de fazer escândalo, nada de perder, controle. sabe, a tua bênção, sabe? Pensa, como diz a Helenice, conta até 3, sabe? Toma essas atitudes realmente, sabe, ponderadas, tá? Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, o Senhor vai mandar até corvos te dar comida, se for o caso, vai mandar até a viúva que não tinha nada, estava quase morrendo, te dar comida. De onde você não imagina vai vir provisão. De onde você não imagina, Deus vai mandar a provisão, você só não pode ser orgulhoso, Você tem que aceitar da boca do corvo, da viúva, mas aceitar aquilo que Deus tem dado. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Essa já é outra pregação. A próxima, que é na segunda-feira. segunda-feira. Escuta só. A pastora vai orar agora. O nosso irmão Francisco ainda está hospitalizado. Vamos orar por ele. Amém. Né? É o pai da Daniele. Tá certo? Entrou lá meu primo, Rafael Guzmão, entrou minha irmã, Sandra Martins, glória a Deus, só gente boa, né? Glória a Deus. A Roseli Casemiro, Glória a Deus. olha, lá do Havaí também entrou, Lá glória a Havaí, Deus. Deus abençoe vocês. Olha, a pastora vai orar, mas deixa eu fazer um comunicado para vocês aqui. Domingo, Santa Ceia do Senhor aqui, às 18h30, tá certo? Vocês vão se encontrar conosco aqui. Você vai preparar o seu cálice com suco de uva e um pedaço de pão juntamente com a sua família. Cada um da sua família pega um cálice e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Não vamos fazer na igreja como era o nosso plano, por conta dessa pandemia ainda, por conta dessa quarentena. Mas nós vamos ceiar porque é o dia da Santa Ceia e o Senhor, Ele nos orientou para fazermos todas as vezes, lá em Lucas 22, versículo 19, todas as vezes em memória dele, até que ele venha. Jesus está voltando. Amém? Aí eu quero lembrar você que, sabe, é ofertante, dizimista, esse é um momento importante também da igreja, porque, sabe, por não ter os cultos, a gente está tendo, sabe, uma vazão muito grande na questão das finanças da igreja, e nós continuamos com as despesas. Então, sabe, abençoa a sua igreja, tá bom? Pois se você tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente fala como você pode fazer isso. Amém, queridos? Gostaria que a pastora fizesse a oração agora. Eu comecei a oração, a pastora termina a oração e vamos apresentar o irmão Francisco, o pai da Daniela, nesse momento. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Sim, Pai, Senhor. que está, Senhor Deus, tua igreja, Sim, Senhor. Somos nós, Pai. Somos nós, Pai, menina Aleluia. dos teus olhos. Glória a Deus. Ah, grande Deus, tua Sim, palavra Senhor. é verdade, tua palavra é fiel, Te agradecemos, Senhor. Pai. O Senhor nos convida, Senhor Deus, Sim, nesta Senhor. noite, Pai, Entregamos para tudo a nos Ti, Senhor, nesta reposicionarmos, noite, Pai, na torre de vigia, Senhor. Aleluia. Pai, não queremos estar desapercebidos, Sim, Senhor. Pai. Quantas coisas que ainda virão. É tempo, sim, Senhor Pai. Deus, de nós Queremos viver aprender nesse de Ti, Pai. profético, Senhor. As coisas Sim, ainda vão Senhor. começar Glória a a Deus. acontecer, Senhor. Sim, é só, Senhor Deus, alargado, Senhor, para a grande obra,
Senhor, o Senhor vai fazer Oh, tanto nas Pai, nossas vidas Pai, como no Pai, mundo, Senhor, no nosso Sim, Senhor, país, alcança cada meu um, Deus. Senhor, E nesta nós não noite, Pai. estamos, Senhor, de E maneira abençoa, Pai, no nenhuma, nome de Senhor Deus, Jesus, desapercebidos, Coloca Pai. tuas mãos Mas de estamos poder, na Senhor. torre de vigia, Opera, Senhor. Senhor, O Senhor nos na vida de cada um, mostra, Pai, no o nome Senhor de nos Jesus, ensina, Pai. o Senhor nos Sim, dirige, Senhor, o Senhor nos dá-nos, Senhor, corrige, toda o a Senhor sua nos direção, preserva, Senhor. E nos dá, Cada Senhor, uma a tua dessas graça, famílias, Senhor, em tudo cada isso, uma Pai, no dessas nome de vidas, Jesus, Pai, estão Pai. em nome de Jesus Sim, Senhor, abençoa guardadas, cada Pai. um, Pai. Guardadas, Pai, pelo Sim, Teu Senhor, Espírito no nome de Santo, Jesus, Senhor. Pai. Guardada pelos Teus anjos, Sim, Pai. Senhor. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, cobre o Senhor Deus, com o Teu que poder, tudo que Pai. o Senhor faz é Cobre-os com a perfeito, Tua graça, Pai. Dá, Pai. Senhor, ordem agora, Sim, meu Senhor, para Deus. cada coração, Sim, Senhor, para que cada se família, aquiete, Senhor. aquiete Haja cada paz. alma, meu Deus. Haja paz, Aquiete Senhor. cada Reposicione, vida, Senhor. Em nome de Jesus, Sim, Senhor, Pai. no nome de Reposiciona, Jesus, Pai. Faça, Senhor Deus, com que cada vida também, Senhor, abre os Sim, olhos meu Deus. espirituais, Visita a Pai. vida do Que Francisco, os Pai, olhos nesse momento. espirituais sejam abertos para que vejam que maior é aquele que está em nós, Senhor Deus. Maior é o Senhor que está conosco, Pai. Visita também, Senhor, aqueles que estão agora no hospital. Em nome de Jesus, Senhor, a vida Sim, do Senhor. Francisco, meu Deus. Pai, Em tu nome de sabes, Jesus. Senhor, o que é melhor para a vida dele, Sim, Senhor. Senhor, faça Pai, a sua obra, a Dani, Senhor. Senhor Deus, tem preocupação com a mãe, Senhor, Sim, com meu o pai. Deus. Aquieta o coração desta Sim, vida, Senhor, Senhor. coloca E tuas as demais mãos, Pai, vidas no que nome estão, de Senhor, nos Jesus, hospitais agora, Pai. Haja, Sim, Senhor, a Senhor. tua bênção. Haja o Em teu nome de livramento. Jesus Senhor, Cristo, vá, Pai. Senhor, em cada casa, em cada Aleluia, família, em cada glória a Deus. necessidade, Sim, Senhor. Senhor. Suprindo as Faça, necessidades dessa segundo forma, a tua Pai, no glória, nome de segundo o Jesus, teu Pai. poder, No Pai. nome de Dá, Jesus, Senhor, a Pai. tua paz, Senhor Deus, Amém, no teu Senhor, glória a entendimento, Deus. Senhor, da tua vontade, que é Aleluia. boa, perfeita e Glória a agradável. Deus, Em nome aleluia. de Jesus. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Receba a paz do Senhor. Amém. Glória a Fique Deus. na paz do Senhor, amém? Aleluia. Tenha um equilíbrio em nome de Amanhã Jesus. às 20 Que vem do Senhor. horas. Amanhã às 20 horas. E domingo às 18h30. E segunda-feira retomamos esse caminho profético. Tá certo? Segunda-feira, vamos trabalhar então, vivendo, como viver no tempo Proféticos. profético. Amém? Amém? A partir de segunda-feira. Domingo, Glória a Deus. Santa Ceia. Domingo Santa Ceia. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Amamos vocês. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Glória Amo a vocês, Deus. viu? Convide mais gente para esse tempo, para essa Sim, série verdade. de pregações. Olha, tá tendo uma pregação que é uma bênção. Glória a Deus. Vocês não podem perder. Amém? Tchau. Glória a Deus.